Agora conversar sobre cicatriz. Estou dizendo, todo mundo pode de repente ter uma pequena cicatriz, uma grande cicatriz. Tem gente que às vezes não gosta, tem gente que às vezes até gosta da cicatriz. Mas a gente vai falar sobre conversar, trazer essa nossa conversa falando sobre cicatriz. Seja bem-vinda, doutora Renata Castilho. Doutora Renata Castilho é dermatologista, já esteve aqui conosco uma vez, mas não presencial. Eu agradeço muito de estar conosco. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, padre. É uma honra participar do seu programa. Muito bom. Doutora, eu estava falando, tem gente que, às vezes, a pessoa carrega uma cicatriz, eu sei que às vezes traz uma história, mas às vezes a pessoa carrega uma cicatriz, às vezes com muita raiva, porque ele quer esconder, passa maquiagem, passa isso e tal. A cicatriz, o que é a cicatriz? Por que dá essa marca na nossa pele? Então, eu costumo explicar que a cicatriz é realmente uma lesão ali da pele, um estiramento ali da pele, né, que não se regenerou adequadamente. Então, acaba ficando uma marca. Normalmente, a pele se regenera. Quando a gente é criança, né, a gente vive se machucando, quem nunca ralou o joelho, quem nunca arrancou ali a tampa do dedão, e a maioria cicatriza, ou seja, a gente nem lembra, a gente nem vê essa marquinha. Nem lembra, é verdade. Porém, existem alguns tipos de machucado ou de lesões que a pele acaba deixando esse sinal, essa marca. E aí, dependendo do tipo de marca, existe sim diversos tratamentos para a gente tentar amenizar. Muitas vezes a gente não consegue recuperar em 100%, mas existem infinitos tratamentos para a gente tentar ao menos amenizar e deixar a pele o mais próximo possível de como ela era. Como que forma a cicatriz? O que é? É a mesma pele que está ali? Porque a gente vê a cicatriz, ou ela é às vezes mais branquinha, ou ela é mais escura, ela é às vezes mais alta. O que forma? Aquilo é o quê? É pele? Existem vários tipos. Então, por exemplo, existem as cicatrizes que a gente chama de cicatrizes atróficas. Atróficas? Que são aquelas cicatrizes que formam uma espécie de depressão na pele. Ah, depressão. Sabe aquele buraquinho? Sei. Então, por exemplo, isso pode acontecer por alguma cirurgia. Ou, por exemplo, cicatrizes de catapora, cicatrizes de acne. Então, quem tem aquela acne um pouco mais importante, que fica assim, ficam aqueles buraquinhos no rosto. Então, aquilo é uma cicatriz? Aquilo é uma cicatriz. Olha que inclusive, é bem difícil de tratar, mas a gente consegue melhorar muito, né? Sei. Então, é um tipo de lesão ali da pele que ficou. E existem também as cicatrizes hipertróficas, que são aquelas que ficam aumentadas. Hipertrófica é aquela que fica bem grande assim. Isso. Aquilo que chama de queloide? E aí, se for ainda maior e mais endurecida, a gente chama de uma cicatriz queloidiana, que são as queloides. Ah, tá. Então, aí, quando ela fica um pouco alta, é uma cicatriz hipertrófica. Porque ela está aumentada. E aí, quando ela fica bem alta e com uma cor diferente, é um queloide. É o queloide, exatamente. E essas cicatrizes... E por que dá queloide? Por que faz isso? O queloide é uma tendência do organismo da pessoa. Da pessoa. Tanto que, por que ela é difícil de tratar? Porque muitas vezes a pessoa foi fazer uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, não sabia que tinha essa tendência. Sei. E aí vai lá, faz essa abordagem. Quando é para estar cicatrizando, começa a aumentar. Sei. E aí, quando vai ver, tá aquela cicatriz enorme, inestética, que a gente chama. Tem tratamento para essa também? Mas a boa notícia é que tem tratamento e, inclusive, existem formas de prevenir que essa cicatriz se forme. Então, se você sabe, por exemplo, que você tem essa tendência, hoje a gente já sabe. A gente não vai deixar, por exemplo, de fazer essa cirurgia, de abordar esse paciente porque ele tem essa tendência. Então, a gente já faz um tratamento preventivo para que ele não faça esse tipo de cicatriz. Doutor, quais os tratamentos que a gente tem para cicatriz? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem muita opção de tratamento, né, padre? Então, por exemplo, para esse tipo de cicatriz que eu chamo de atrófica, que são essas mais afundadinhas, a gente vai avaliar como que ela está. E aí a gente pode, por exemplo, fazer uma espécie de preenchimento dessa depressão. Entendi. Né? Então, quando é uma área extensa realmente, que tem ali aquela depressão, a gente consegue preencher essa região para tentar deixar mais nivelado. Né? Então, pensa que a nossa epiderme está vindo aqui e ela desce. Então, o que a gente faz? E esse preenchimento é feito com o quê? A gente pode preencher, por exemplo, com ácido hialurônico. Sei. Que é uma substância que a gente pode utilizar, por exemplo, na estética, para fins de volumização. Preenchimento que chama. Para preenchimento de lábio, de malar, mandíbula. A gente pode usar ele também para cicatrizes de acne. A gente também pode utilizar os estimuladores de colágeno. Entendi. Né? Por exemplo, esse estimulador de colágeno funciona mesmo? Funcionam. Tem até uma história curiosa que esses tempos eu atendi uma paciente, ela falou, nossa, doutora, as minhas cicatrizes de acne pioraram de um tempo para cá. Só que eu não tive novas lesões de acne. Eu tive acne lá na minha adolescência, fiquei com as cicatrizes e elas começaram a piorar.
Por que isso aconteceu? Isso. Porque a gente vai perdendo as fibras colágenas, que são aquela... entendi. Então, a sustentação ali para a nossa pele. Então, pensa que aqui está a nossa epiderme, aqui está a nossa derme, que é onde ficam essas fibras de colágeno. Como a gente vai perdendo, ela vai ficando com menos textura, menos densidade. Então, as cicatrizes que estavam na superfície ficam mais soltinhas e mais visíveis naquela epiderme que está sem a estrutura ali de baixo. Então, um dos tratamentos seria fazer esse estímulo de colágeno ali na epiderme. Para tentar voltar. Para tentar fazer o quê? Dar essa densidade e deixar a pele mais esticadinha. Então, o colágeno, na verdade, a gente perde o colágeno. A gente vai perdendo. Depois o corpo não repõe esse colágeno, não põe? Não. A partir dos 30 anos, a gente tem uma perda muito importante de colágeno. E esse negócio que a gente põe, toma, bebe, coisa e tal? Eles contribuem, mas, por exemplo, eles têm um benefício para o seu organismo como um todo. Como um todo, Se você quer, por exemplo, um tratamento específico para aquela cicatriz, não adianta você tomar o colágeno. Claro que a suplementação alimentar, né? Importante, Inclusive vitamina C, porque a vitamina C é um cofator para a produção de colágeno. Então não adianta tomar colágeno e não ter vitamina C, isso. que ele não vai conseguir. Então é importante, né, a questão alimentar e tudo mais, mas não adianta você tomar se você não vai direto ali onde está a sua cicatriz. Mas aí a senhora falou da questão da estimulação do colágeno, também da preenchimento e tal. Agora, quando a gente vê uma cicatriz muito grande mesmo, de repente tem aquele queloide grande, você não pode cortar aquilo tentando tirar aquele queloide, pode ou não? Não, exatamente. Geralmente, esse tipo de cicatriz, a gente trata fazendo aplicação de corticoide intralesional. Olha! Né? Então, a gente vê ali uma quantidade de corticoide adequado para aquela cicatriz e a gente vai injetando bem em cima da cicatriz para tentar fazer o quê? Tentar fazer com que essa cicatriz abaixe até chegar no nível da pele, né? Aí, depois que ela está ali no nível da pele, aí a gente vai avaliar se ficou uma alteração de coloração, se está avermelhada, se está castanhada. Pode fazer com laser? Aí a gente pode tratar com laser, com microagulhamento e substâncias clareadoras que a gente coloca no drug delivery. Então aí a gente avalia como ela ficou, mas em princípio seria esse corticoide para a gente tentar abaixar a cicatriz. Ela falou da cicatriz da catapora. Da catapora, ela dá uma depressão. Catapora. Agora, uma das cicatrizes mais assim evidentes que a gente vê é a cicatriz da herpes, né? Herpes zoster. É também, porque a herpes zoster faz uma lesão muito grande, não só na pele, mas ela é mais profunda, não é? Sim. Vamos ver então. A gente vai falar, vamos ver sobre, eu perguntei para ela da cicatriz da herpes. O que é herpes? Herpes zoster, vamos ver. A herpes zoster, também conhecida como cobreiro, é uma doença comum entre os brasileiros e costuma ter 2 milhões de casos por ano no país. É uma doença causada pelo mesmo vírus da catapora e provoca uma irritação na pele, que pode aparecer como uma faixa de bolhas no tronco. É bastante dolorida e essa dor pode continuar mesmo após o desaparecimento da irritação na pele. Mas como tratar essa doença? É possível se livrar das cicatrizes? Tem como evitar? Participe do programa mandando a sua mensagem através do nosso YouTube. Tire as suas dúvidas e aprenda tudo no Bendita Hora de hoje. Muito bom, eu gostei desse negócio de mandar aqui pra gente participar. Participa mesmo, manda a sua dúvida aí pra gente. Herpes zoster. Quem o pessoal tá assistindo a gente, quem já teve herpes zoster sabe da dor terrível que é. Terrível. E a lesão que causa. E geralmente fica com uma cicatriz. Sim. Chama a Karina, vem cá. Pode falar, pode mostrar? A Karina tem uma cicatriz, vem cá. Você tem problema de a gente mostrar? Não. Não? A Karina, aqui, doutora. Vamos ver a Karina. Olha aqui, ó, ela tem uma cicatriz, como a senhora falou. Ela é profunda. Ela é uma cicatriz atrófica, né? Ficou aqui uma depressão. Olha, uma depressão, você tá vendo? Ficou. Mas dos dois lados você ficou? Uhum. Você ficou uma aqui, uma aqui? E foi zoster, né? Essa é maior. E ficou uma assim, né? Então. Ficou pra baixo. Você teve herpes quando? Foi em julho do ano passado. O ano passado? Eu fiquei 10 dias internada, tomando corticoide. Tomei muito corticoide. O herpes zoster, ele pode aparecer de formas mais graves e pode, inclusive, dar, por exemplo, nessa região que ela teve, a gente tem muita preocupação com a região oftálmica, porque ele pode acometer. Ela deu pertinho do olho. Por isso que, nesses casos, o tratamento tem que ser feito hospitalar,
né? Para evitar com que ele se dissemine, com que fique uma coisa um pouco mais Ele ficou perto do olho mesmo. importante. E aí você teve aqui, ficou nessa região da testa, ficou toda? Ficou aqui, aí teve aqui também. Passou pra teve cá? Aqui, Você- foi todo esse lado do rosto. Teve na boca, Normalmente, no queixo. ele acomete um lado, lado só. porque ele acomete o dermátomo correspondente. Muitas vezes pode acometer uma lesão satélite, que a gente chama, mas ele pega um dermátomo, que é uma raiz nervosa sensorial. Ah, Então, por entendi. isso que ele dá aquelas lesões em faixa. Sem faixa. E do seu pegou aqui. E é muita dor. Nossa, muito. Muita dor. Parece que joga água quente, é bolha, fica muito, dói muito. Engraçado, é o vírus da catapora. Você chegou a ter catapora ou não? Sim, Você eu teve catapora. E aí o vírus fica lá, latente. O que acontece? Ele fica lá, incubadinho, e aí por algum motivo, alguma coisa que acontece que baixa ali o sistema imunológico, e aí ele volta, né? E aí ele pode, né, aparecer dessas formas aí mais graves, como foi o caso dela. E aí essa cicatriz, doutora, ela tem como... Essa cicatriz é daquela que dá pra gente fazer com preenchimento? Esse caso, por exemplo, é um caso ainda um pouco mais delicado, porque é uma região de vasos muito nobres. Então, o preenchimento é um pouco mais delicado. Mas, por exemplo, se você passar a mão aqui, padre, você percebe Pode que passar. a pele tá aderida. Tá. Então, só de você soltar, a gente chama Aderida de fazer... onde? No osso já? No coisa? ali nos tecidos mais mesmo. profundos, tá vendo? Ó, É mesmo. quando a gente solta, por exemplo, a gente chama de subcisão, subcision. Solta a pele A por gente baixo. solta porque quando foi fazer ali o processo de cicatrização, ele cicatrizou de forma desorganizada. Desorganizada, sei. Então a gente solta, né, com um material específico e aí Aí ele sobe. ele consegue subir. Então, Que para ela, o interessante, primeiro olha. tratamento seria isso. Por isso que foi muito legal mostrar o caso dela, porque verdade. é uma outra possibilidade ainda de tratamento. Que é justamente, ela tá assim, aí você solta e ela vem naturalmente. Sim. Ela Naturalmente, quando você solta essas fibras que estão ali aderidas, É. que foi do processo de cicatrização, ele já tende a subir. Então fica menos visível essa depressão. Olha que coisa, Karina. A Karina, assim... Aí depois desse primeiro passo, a gente avalia se de repente um agulhamento para deixar a pele um pouquinho mais lisinha, mais nivelada. A Karina tem uma outra cicatriz, que é a cicatriz do rim, que você teve que tirar o rim, né? Não, também a gente usa a Karina para qualquer exemplo aqui. É verdade, eu já tive de tudo um pouco. Qualquer nessa coisa, vida. tudo a gente usa. Mas dá para melhorar bastante. E aí depois a gente pode sim pensar num preenchimento, mas o primeiro passo seria fazer desprender. essa subcisão para soltar um pouquinho Soltar essa pele para ela ficar Que um pouquinho mais interessante, olha nivelada. essa coisa da cicatriz que ela baixou. Interessante. E como a senhora disse, cicatriz da catapora, ela tem essa depressão atrófica, né? Exatamente. Então, assim, aquilo, a gente nunca tem uma receita de bolo. Cada caso, a gente vai tratar de uma forma. E a gente tem muita opção para melhorar. Muito bom. Vamos ver, eu tenho uma pergunta da lá. internet, vamos ver. Vamos lá? Sim. Luci Inácio, Luci, muito obrigado por estar participando com a gente. Doutora, como tratar manchas de hipercromia? O que é isso, doutora? Hipercromia, padre, é o que fica depois que a cicatriz ali, que a manchinha, alguma coisa vai embora e fica aquela alteração da coloração da pele. Cor. Não é uma cicatriz, mas fica colorido. Fica, por exemplo, mais escuro? aquelas manchinhas vermelhas ou muitas entendi. vezes acastanhadas. Então, Sei. é o que fica depois que alguma lesão cicatriza, mas fica aquela alteração da cor ali. Então, para tratar hipercromia, existem várias opções, né? A gente pode tratar, por exemplo, com ácidos despigmentantes, Tem que a isso. gente prescreve e o paciente pode usar em domicílio. Eu gosto muito de tratar com laser. Com laser. Eu Dá acho certo que também. O laser, assim, ele é mais rápido, a gente faz ali em torno de 4 a 6 sessões e a gente consegue uma resposta mais importante. Mas o uso dos ácidos, a gente também consegue hoje fazer ali uma manipulação para o paciente ir usando em casa e, claro, tem que lembrar de passar protetor solar porque a pele fica mais sensível. Ah, então isso mesmo, é verdade. Então, às vezes o paciente usa o ácido, esquece que a pele está mais sensibilizada, não passa protetor solar e acaba manchando mais. Manchando mais. Mas existe sim essa opção. Então, você falou de sol. Quando a pessoa tem uma operação recente, alguma coisa, e está se formando de novo, o sol faz mal, doutor? Faz mal. Por quê? O que acontece? Se a gente toma sol em uma região que ela ainda está cicatrizando, a coloração não está igual, né? Ela está desigual. Então, igual quando você faz um peeling, por exemplo, que vai descamando. A pele não descama inteira de uma vez só, ela vai descamando pedacinho por pedacinho. Mesma coisa a cicatriz. Ela começa a regenerar uma parte, outra parte. Então, se você começa a tomar sol em cima daquilo, Você pode deixar manchado. você vai deixar aquela região manchada. Então tem que ter cuidado, a pessoa que fez uma cirurgia e tal, vai tomar sol, ela pode...
Exatamente. Até casos de hematoma, a gente já viu pessoas que batem e fica roxinho. Se você toma um sol muito importante em cima do hematoma, você pode criar uma mancha naquela região. Gente! Então, doutora, se um hematoma é capaz de fazer isso, imagina uma região que está cicatrizando, né? Um pós-procedimento, um pós-cirúrgico. Então, o sol é contraindicado. A questão da queimadura, da cicatriz de queimadura, ela é pior do que as outras cicatrizes? Ela tem outra maneira de se tratar? Então, depende muito da extensão, né, padre? Porque a gente pode, por exemplo, falar de uma queimadura pequena, aquela, né, de casa, que a gente derruba ali alguma coisa, que normalmente ela até tem uma, digamos assim, sozinha ela acaba cicatrizando. E nem fica né? nada, nem fica e nada. nem fica nada, só com hidratação. E tem as grandes queimaduras, então tem queimadura de 2º, 3º grau, que é aquela queimadura que muitas vezes precisa até fazer enxertia, né? Então, esse tipo de cicatriz aí é mais delicado. Aí, muitas vezes, precisa de um procedimento cirúrgico para a gente conseguir repor tecido, né? E aí, de acordo com o tipo de cicatriz que ficou, a gente vai tratar. E aí depende da extensão da cicatriz. Tipo, da profundidade. Uma cicatriz pode complicar e desenvolver para uma outra doença? Tipo assim, a cicatriz em si, não. Porque, digamos que o organismo já finalizou ali um processo de cicatrização. Mas durante o processo, sim. Por isso que é importante, sempre que você for fazer algum procedimento ou qualquer coisa, você fazer com o médico. Com o médico, né? Porque aí a gente já consegue avaliar o tipo de cicatrização, se ela está acontecendo de forma adequada, se ela está acontecendo de forma com que vai ficar uma cicatriz bonitinha, né, digamos assim. Então, hoje a gente tem recursos, a gente tem gel de silicone, por exemplo. Então, eu ia perguntar, esse negócio, eu vou falar o nome, essas pomadas, creme que o pessoal usa, fala, vai sumir tudo. Vou falar, o cicatricure que o pessoal fala, isso funciona? Não, ela não está fazendo propaganda não, mas a gente tem... É caro? Olha, é caro? Eu pensei esses dias em comprar, então... Caríssimo. Padre, não funciona. Não funciona. Não vale a pena. É bom falar, eu gosto de honestidade. Infelizmente não funciona. Esse creme, na verdade, ele pode ter um efeito benéfico para hidratação, mas a gente tem cremes muito mais hidratantes, muito superiores pelo mesmo valor. Né? Não existe creme nenhum que trate cicatriz. Aí, ó, não existe creme. Não existe. Assim como não existe creme que trate ruga, a gente tem que ser sincero também. Isso. Lógico que a gente indica ali o skincare, os cuidados, mas para melhorar a pele. Para hidratar, a hidratação sempre é positiva. Hidratação, proteção solar e tudo mais, uso de vitamina C, de algum antioxidante. Mas não existem cremes que vão tratar, que vão reduzir a cicatriz. Você tem que manter a pele bem higienizada, bem hidratada, bem protegida. Protegida. A gente não tem creme que... mas pode um filtro solar evita. Exatamente. Ele vai evitar, por exemplo, uma hipercromia. Isso. Né? Que são essas alterações da coloração, que são as manchas, são as colorações avermelhadas. Evita o envelhecimento também, né? E o envelhecimento. Evitam aquelas manchinhas também acastanhadas. Sei. Né? Então, a pele que tem uma coloração mais uniforme, ela fica mais bonita. É verdade. Né? Então, uma cicatriz bem cuidada, bem hidratada, vai ficar melhor. Né? Até, por exemplo, quando você faz uma tatuagem, a gente orienta, olha, passa muito hidratante, muito filtro solar, que ela vai manter o aspecto mais bonito, mais hidratado. Mesma coisa a cicatriz, né? Então, isso é importante. Porém, o creme, ele não vai tratar a cicatriz. Não vai fazer. Ele não vai diminuir, ele não vai mudar as características. Eu acho importante falar isso, doutora, porque, de repente, a gente vê uma propaganda, aquela cicatriz desaparecendo como se fosse... Então, infelizmente, não vai dar. Não vai dar. Nem cicatriz de acne, nem cicatriz de machucado, cicatriz de cesárea, a gente não consegue esse resultado. Para a senhora, meu Deus, você tem que voltar. Tem que voltar. Eu queria agradecer muito, muito, muito. Eu queria fazer uma pergunta. Se faz uma cirurgia em cima da cicatriz, tem como também ela ficar uma cicatriz pior? Tem. Se o paciente tem uma tendência a produzir queloide, ele pode reabordar e piorar sim. Olha, eu quero agradecer muito a doutora Renata Castilho. Atenção, eu quero que você siga ela no Instagram. Isso mesmo, tem muita dica, muita coisa boa lá. O Instagram da doutora Renata é doutora.renata.castilho. @DRA_doutora_renata.castilho. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Muito obrigado. Quero agradecer muito, muito a senhora ter vindo. Obrigado por tantas informações maravilhosas, tá bom? A gente vai para o intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu quero falar uma coisa desse meu livro aqui. Deixa eu mostrar esse meu livro. Esse meu livro aqui, ó, Abençoar esse Senhor esse Alimento, é um livro que eu escrevi justamente para que a gente pudesse rezar antes das refeições. Ter o hábito de trazer a família e vocês para rezar e agradecer. Quer o livro? Eu vou te dizer uma coisa. Entra no meu site, www.padrejuarez.com.br, peça
frete é grátis, pode pagar do jeito que você quiser lá, com Pix, com a cartão de crédito, mas tem um livro para você rezar antes das refeições com a sua família, tá bom? A gente vai pro intervalo. Pera aí, doutora, que fica aqui.